Vamos tocar com você aqui em alguns assuntos, incluindo essa questão do sofrimento emocional. Em geral, nós separamos, e até parece bastante razoável isso, a questão do prazer, da dor, do sofrimento, do prazer. Assim, nós vivemos fazendo uma diferenciação entre prazer emocional e sofrimento emocional, ou dor emocional. Nós podemos ter diversas ideias a respeito do que representa dentro de nós o sofrimento emocional ou o prazer emocional, sem a menor visão clara do que significa esse modelo de consciência presente em cada um de nós. É a presença desse modelo de consciência em nós, de consciência mental, de padrão de comportamento, de pensamentos e de posicionamentos de pensamentos a respeito do que ocorre externamente e internamente, que representa essa qualidade de vida em prazer emocional ou em sofrimento emocional. É muito importante aprendermos a olhar sem esse padrão de separação, sem essa dualidade entre prazer e dor, entre sofrimento e prazer. Então, isso nos mostra algo sobre nós mesmos, além do eu, além do ego. Em geral, quando você vai em busca de ajuda, é em busca de ajuda para se livrar de problemas. Se há um nível interno de satisfação, de preenchimento, de alegria, de conforto, de prazer emocional, você não busca ajuda. Nós buscamos ajuda quando está presente o sofrimento emocional ou a dor emocional. A ansiedade é algo do tipo, o medo também, a angústia, as preocupações. Assim, nós estamos constantemente em busca de ajuda para nos livrarmos da dor, daquilo que nos faz sofrer. Nós não procuramos ajuda, e isso parece bastante natural. Não queremos ser ajudados a nos livrarmos do prazer. Queremos ajuda para nos livrarmos da dor. No entanto, qual é a verdade sobre esse elemento presente, que é o eu, o ego, a pessoa, que vive o prazer ou vive a dor? Qual é a verdade sobre isso? Aqui o nosso enfoque consiste nesse aprender sobre o autoconhecimento, na investigação da natureza do eu. Porque não estamos nos preocupando aqui com ressignificação. Não estamos aqui nos preocupando com o modo como o pensamento interpreta a experiência. Avalia, traduz aquilo que acontece, internamente ou externamente. Eu digo isso porque, em geral, aqueles que nos ajudam, eles nos mostram que podemos interpretar de uma forma diferente, avaliar de uma forma nova, ressignificar aquela dada coisa.
E assim a pessoa se conforta. E assim a pessoa consegue se situar melhor dentro daquele quadro, daquele momento, daquela experiência. No entanto, enquanto continua a pessoa presente, esse sentido do eu, do ego, ela continuará presente para sofrer e também para o prazer. Mas ela estará presa a esse modelo psicológico de existência egóica. Enquanto o sentido do eu estiver presente, do ego permanecer, não haverá um real fim para o sofrimento. E aqui, nesse trabalho, nós estamos investigando a natureza do eu, que é a própria estrutura do sofrimento, que é a própria estrutura da dualidade, deste prazer e dor, desta alegria e tristeza, desta felicidade e infelicidade. Há algo além disso, aqui e agora. A realidade de ser é algo além deste vir a ser. Então, se você está infeliz, porque o pensamento está representando quadros desagradáveis para você, e uma qualidade de pensamento diferente surge, e lhe dá uma outra apresentação ou representação daquilo, você, como pessoa, muda. Mas essa pessoa continuará presente para novas dores, para novas necessidades de ressignificações. Aqui estamos com você investigando a verdade sobre o eu, sobre o ego. Portanto, não se trata de trazer novos significados para estados internos negativos e tentando crescer com eles, evoluir com eles. Quem é esse elemento presente que irá crescer, que irá evoluir, que irá aprender com esse aspecto interno negativo? Aqui, investigar a natureza do eu é descobrir algo além do tempo, além desse motivo de evolução e crescimento para a pessoa. Não há pessoa presente na realidade de ser, porque não existe tal coisa como o vir a ser. Nós fomos educados na vida, no mundo, desde pequenos, para essa ideia de evoluir, de crescer, de vir a ser. É disso que precisamos nos livrar, porque não existe tal coisa como a realidade da felicidade, da liberdade, do amor. Eu me refiro ao real amor, à real felicidade, à real liberdade no vir a ser. É o padrão, é o modelo, é a forma, nesta forma de pensamento que nós recebemos desse contexto de cultura em que fomos educados, condicionados psicologicamente para viver. É isso que tem criado em nós a ideia, a ilusão de ir a algum lugar, de evoluir até chegar. Então queremos chegar na felicidade? Queremos ir para o lugar da felicidade? A ideia consiste neste vir a ser,
Aqui estamos dizendo para você que há uma realidade presente. Evidente que isso requer uma descoberta, uma constatação, um verdadeiro e profundo encontro com essa realidade. Esse é o real encontro com Deus. Assim, a resposta para a vida humana, para o problema desta assim chamada vida da pessoa, como pessoa, a resposta para as diversas questões fundamentais da vida é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? No entanto, é uma pergunta mal formulada, porque, mais uma vez, colocamos aqui a ideia de futuro. E o que estamos vendo aqui com você é que há sim esta realidade, mas ela já está aqui agora. Ela está presente como a verdade para a descoberta, para a constatação. Não é algo no tempo, no vir a ser. Não é algo que está lá, é aquilo que aqui está presente, como sendo a realidade deste ser. A realidade deste ser é a verdade sobre a vida. Portanto, o que há de fundamental aqui, dentro desses ensinos, ou colocações, ou abordagens que fazemos aqui, como você queira chamar, o que há de fundamental aqui é a necessidade da compreensão de nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento. E aprender sobre o autoconhecimento requer a aproximação da vida como ela é. Assim, o que é meditação? Qual é a verdade sobre a arte da meditação? A meditação, o que é? É a ciência que revela nesse instante a vida como ela acontece, neste ser, sem qualquer ideia, sugestão ou imaginação de vir a ser. O seu contato com o momento presente revela esse instante. Esse instante, nele aqui está presente. Quando a ilusão deste eu, deste ego, desta suposta entidade presente, separada da vida, separada do outro, assim como separada de sentimentos, de sensações e de emoções, sejam emoções positivas ou negativas, não está mais presente. Essa é a grande revelação desta constatação, desta compreensão desse encontro com Deus, desse encontro com a vida, desse encontro com a realidade sobre nós mesmos. O enfoque nosso aqui, nessas falas, é sinalizando a beleza da liberação nesta vida. Liberação exatamente do quê? Liberação da ilusão, do equívoco, do modelo da mente carregada como ela está, cheia de ilusões. A ilusão sobre quem nós somos, a ilusão sobre o que a vida é, a ilusão sobre quem o outro é. As diversas ilusões da mente, elas estão presentes em razão do padrão de pensamento que não compreendemos, que não investigamos. Precisamos ter a liberdade, a clareza, a lucidez, a visão na vida
Isso é possível quando a mente, como nós conhecemos, ela é vista, percebida e, portanto, compreendida. Quando a mente se aquieta, quando o cérebro silencia, quando esse olhar para o instante do momento presente está aqui, neste perceber aquilo que se processa dentro de cada um de nós e também externamente, sem a sugestão de uma entidade presente, sem a crença de uma pessoa por detrás dessa experiência. Quando isso não está, nos aproximamos desse momento, nesta compreensão sobre nós mesmos e, naturalmente, sobre a vida. É quando, de fato, o nosso contato com ele ou ela, com a outra pessoa, não é mais o contato de uma pessoa com uma outra pessoa. Assim é a visão da verdade. Assim é a visão, é a percepção, é a compreensão que traz esta liberdade. A liberdade desse sofrimento emocional é a liberdade desse sofrimento psíquico, desta desordem interna. É a presença da inteligência para lidar com a vida como ela acontece, sem alguém que distorce, que escolhe, que julga, que condena, que rejeita. Observe que é exatamente isso que está sustentando em nós esses diversos quadros de dor emocional, de sofrimento psíquico, de desordem interna. É exatamente isso que está nos colocando na vida, na relação com ele ou ela, com o marido, a esposa, com o mundo à nossa volta, nesses estados internos de conflito, de sofrimento e desordem. Porque estamos agindo a partir de uma entidade que se vê presente nesta relação. Essa entidade é algo que o pensamento estabeleceu em cada um de nós, como sendo nós mesmos. Isso é a pessoa. Isso é o eu. Isso é o ego. É fundamental uma nova visão, uma real compreensão, uma direta clareza a respeito de todos esses assuntos. Ou ficaremos apenas nos livrando temporariamente do sofrimento. Essa entidade que se livra do sofrimento, se vendo como um elemento separado do próprio sofrimento, continuará sempre tendo problemas. Aqui, nesse aprender sobre o autoconhecimento, se torna claro que o elemento presente neste sofrimento emocional ou nesse prazer emocional é um único elemento. Não há uma separação entre aquele que sofre e o sofrimento. Não há uma separação entre aquele que está no prazer e o prazer. É comum a nossa ideia de separação. Para nós, o sofrimento é uma coisa e aquele que sofre é uma outra coisa. Você se vê como alguém presente que não estava sofrendo e agora está sofrendo. E agora que está sofrendo, você se lembra de você mesma, quando não sofria.
Então você carrega a ilusão, a ideia de que você é uma coisa e o sofrimento é uma outra coisa. Sofrimento é algo que não estava aqui para mim, mas agora está aqui para mim. Como se houvesse esse mim e o sofrimento, esse eu e o sofrimento, como se fossem coisas distintas e separadas. Vamos com calma olhar para isso. Quando o sofrimento está presente, é a presença de alguém sofrendo. A ciência do sofrimento. Então não existe uma separação entre o sofrimento e aquele que sofre. Quando a tristeza está presente porque alguém está sofrendo. A tristeza. Alguém está na dor da tristeza. Assim não existe essa diferença ou separação entre esse alguém e essa dor da tristeza. Essa dor do sofrimento. Estamos falando de uma única coisa que está presente. De um único fenômeno. Esse fenômeno é a própria presença do eu. É a presença do eu, a presença daquele que sofre. É a presença do ego, a presença daquele que experimenta o que sente o que está sentindo. Portanto, toda essa confiança que temos dado ao pensamento, falando de algo que já foi, isso é apenas uma imagem estabelecida na memória. Uma imagem estabelecida na memória não é a realidade do que está aqui. O que está aqui é essa dor. O que está aqui é esse sofrimento. Mas esse sofrimento é a presença do que sofre. Essa dor é a presença desse na dor. A real liberação de todos esses quadros psicológicos de sofrimento, de desordem emocional, requer o fim desta ilusória identidade, que se vê como um elemento que se separa o tempo todo. Se separa para gerenciar o que está sentindo. Se separa para fugir do que está sentindo. Se separa para se livrar do que está sentindo. Para julgar aquilo que está sentindo. Aquele que sente e aquilo que está sendo sentido não se separam. Aquele que sofre e o sofrimento não se separam. Quando é que podemos romper com esta condição interna? Quando tomarmos ciência da ilusão do eu. Uma vida livre do sofrimento é uma vida livre desse eu que sofre. Uma vida livre da tristeza é uma vida livre desse eu triste. Esse eu triste são formulações de pensamentos sobre aqueles quadros que causam essa dor para este eu. A presença do autoconhecimento lhe revela aquilo que aqui está presente, além do eu. E, portanto, além da dualidade, prazer e dor, alegria e tristeza, satisfação e insatisfação. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento lhe revela algo presente, além do eu. Essa é a realidade deste ser. Esta é a verdade desse encontro com Deus. Assim como encontrar Deus, assumindo a realidade da vida, como ela é, sem a ideia de alguém.
para quem a vida deveria acontecer desta ou daquela outra forma. É assim que nós estamos sustentando esse vir a ser. A sustentação desse vir a ser é a continuidade desse eu, desse ego. Nós olhamos para a vida não como ela é, mas como desejamos que ela seja, como esperamos que ela se torne, como queremos que ela aconteça. Nessa ideia de ser, nessa ideia de vir a ser, está o eu. Enquanto a realidade é ser. Portanto, o que é meditação? A realidade da meditação requer o contato com o momento, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Então, descartamos esse vir a ser, esse deveria ser. Descartamos a ideia de alguém presente nas escolhas, no julgamento, na comparação. Nós precisamos assumir a vida como ela acontece. E esse assumir a vida lhe mostra a realidade de ser. Esse assumir só é possível neste aprender sobre as nossas reações. Olhar o pensamento, o sentimento, a emoção, a forma como o percebimento está surgindo. Eu disse, o percebimento está surgindo. Não é alguém percebendo, é o que está sendo percebido. Olhar como o pensamento está aparecendo. Eu não disse olhar como o pensador formula pensamentos. É olhar o pensamento surgindo. Não coloque o pensador quando o pensamento surgir. Não coloque o percebedor quando a percepção surgir. Não coloque em uma sensação um elemento presente para se separar e controlar essa sensação quando a sensação surgir. Isso requer uma atenção sobre as nossas reações. Assim, quando nos tornamos cientes destas reações, percebemos todo esse jogo, que é o jogo da continuidade do eu, deste ego, que vive fazendo escolhas, que vive em busca do prazer e na fuga da dor, que vive falando em prazer e dor. Essas distinções em dualidade, presente no modelo da mente, está presente nesta consciência egóica, nesta consciência pessoal. Se isso continua presente, o sofrimento emocional continua. A ilusão de uma identidade presente, resistindo à vida como ela acontece, continua presente. Será possível a vida nesta ciência da revelação da verdade divina? Aquilo que aqui está presente como sendo a realidade sobre você, não é a pessoa como você se vê. Essa realidade sobre você é um com a vida. É a mesma realidade divina. Não há conflito, não há desordem, confusão, não há sofrimento. Assim estamos sinalizando aqui para você um novo estado de ser, que é ser.
um novo estado de consciência, que é real consciência, um novo estado de percepção da realidade do momento. É a presença de um novo coração, de uma nova mente. Aquilo que compreendemos por mente não está mais presente. Eu tenho chamado isso também de não-mente, algo além do conhecido. Além do conhecido, porque não está dentro do modelo do pensamento. É o que estamos aqui com você, trabalhando nesses encontros. Nós temos 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.